Shen Yan podia sentir que alguém o estava chamando. Vossa Alteza, por favor, acorde. Ele virou a sua cabeça para o lado, mas os sons que escutara não desapareceram, mas ao invés disso, começaram a ficar ainda mais alto. Então, ele sentiu alguém puxar suavemente sua manga. Vossa Alteza, meu príncipe real. Os olhos de Shen Yan se abriram. Seu ambiente familiar tinha desaparecido, sua mesa de trabalho também, e as paredes familiares, cheias de post-it, não estavam em lugar nenhum. Tudo tinha sido substituído por uma estranha paisagem. Uma praça pública redonda, cercada por pequenas casas de tijolos, e a forca erguida no centro da praça agora dominava seu campo de visão. Ele próprio estava sentado em uma mesa do outro lado da praça da forca. Não havia uma cadeira de escritório macia com rodinhas debaixo de sua bunda, mas sim uma cadeira de ferro dura e fria. Havia também um grupo de pessoas sentadas com ele observando-o atentamente. Vários deles estavam vestidos como senhores e senhoras medievais daqueles filmes de época, tentando conter suas risadas. Que diabos! Eu não estava apenas correndo para terminar meus projetos mecânicos antes do prazo? Shen Yan estava desorientado quando pensou em si mesmo. Durante 3 dias consecutivos, ele esteve fazendo hora extra. Assim, ele estava mentalmente e fisicamente já no seu limite. Ele só conseguia lembrar vagamente que sua pressão estava instável, e que ele só queria se deitar em sua mesa para fazer uma pausa. Alteza, por favor, declare sua decisão. O orador era aquele que secretamente tinha puxado sua manga. Seu rosto era velho, aparentemente com 50 ou 60 anos, e usava um manto branco. À primeira vista, ele parecia um pouco com Gandalf, de O Senhor dos Anéis. Estou sonhando? Shen Yan pensou enquanto umedecia seus lábios secos com sua língua. Decisão? Sobre o quê? Quando ele rapidamente olhou ao redor, sua confusão foi desfeita. As pessoas que o cercavam estavam todas olhando em direção ao centro da praça, para a forca. Muitas pessoas da vila também estavam na praça e agitando os punhos enquanto gritavam e até, ocasionalmente, jogavam uma pedra na forca e na figura que estava presa a ela. Shen Yan só tinha visto um instrumento de morte tão antigo desses em filmes. A forca consistia em 2 pilares que se estendem cerca de 4 metros acima de uma base levantada, com uma viga transversal que une os 2 pilares, e uma corda de cânhamo amarelo grosso presa no meio da viga. Uma extremidade da corda estava amarrada à forca, e a outra extremidade estava amarrada num laço ao redor do pescoço de um prisioneiro. Neste sonho estranho em que Shen Yan pensava que estava, ele percebeu que era capaz de ver tudo claramente. Normalmente, ele precisava usar óculos até mesmo para ver as palavras na tela do computador, mas agora Shen Yan podia ver todos os detalhes da forca, que estava a 50 metros de distância, sem os óculos. O prisioneiro no alto da forca tinha a cabeça completamente coberta com um capuz e tinha as mãos amarradas atrás das costas. Ele usava roupas acinzentadas sujas que eram pouco mais do que trapos velhos sobre um corpo tão magro, que você poderia facilmente envolver sua mão em torno do tornozelo exposto. Shen Yan julgou que o prisioneiro poderia ser uma mulher, pelo volume em seu peito, e olhou como ela estava lá tremendo sob o vento frio, mas ainda tentando suportar para enfrentar seu destino em pé. Certo então, Shen Yan pensou consigo mesmo, que crime cometeu essa mulher para que tanta gente ficasse indignada e torcesse que ela fosse enforcada com tanta raiva e hostilidade? As lembranças de Shen Yan apareceram, quase como se de repente tivessem sido ligadas e ele percebeu a causa da situação e a resposta à sua pergunta quase ao mesmo tempo. Ela era uma bruxa. Ela foi considerada como tendo caído na tentação do diabo e era conhecida como uma encarnação do mal. Vossa Alteza? O senhor parecido com o Gandalf cautelosamente o chamou. Shen Yan olhou para o velho. Bem, as novas lembranças de Shen Yan lhe diziam que o velho não se chamava Gandalf, seu verdadeiro nome era Barov, e ele era um ministro adjunto de finanças despachado pelo pai de Roland para ajudar na governabilidade de seu território. A identidade de Shen Yan era a do 4º príncipe do reino de Castelo Cinza, Roland, e ele tinha sido enviado aqui para governar esta região. Os moradores de Vila Fronteiriça buscaram e apreenderam a bruxa, imediatamente levando-a para a guarda local para prestar depoimento. Depoimento? Não,
ela foi imediatamente enviada para ser sentenciada sem oportunidade de se defender. A execução de bruxas suspeitas era geralmente supervisionada pelos lordes locais ou bispos, mas desde que ele assumiu o controle deste território, a emissão de tais ordens tornou-se sua obrigação. A memória de Shen Yan respondeu suas perguntas uma a uma, era desnecessário filtrar e ler através delas. Era como se elas sempre tivessem sido suas próprias experiências. Ele estava momentaneamente confuso, não havia absolutamente nenhuma maneira de um sonho ter tantos detalhes. Então, pensou Shen Yan, será possível que isso não é um sonho? Eu realmente viajei através do tempo, para a idade das trevas da Europa medieval, e tornei-me Roland? Eu fui de um Zening engenheiro mecânico, atolado em trabalho e papéis, a um grande quarto príncipe da noite para o dia? Este pedaço de terra que parecia tão estéril e atrasado ficava no reino de Castelo Cinza, um nome que ele nunca tinha visto em seus livros de história. Bem, então como eu quero lidar com isso? Shen Yan pensou consigo mesmo. Shen Yan decidiu que tentaria examinar mais tarde como uma coisa não científica dessas tinha acontecido, como ser transportado através do tempo e do espaço, pois sua preocupação imediata era como parar a farsa que estava acontecendo em sua frente. Atribuir a culpa pelos desastres e desgraças que os atingiram a essas bruxas ou era um ato de bárbaros ignorantes. Ele realmente não conseguia fazer nada tão estúpido quanto enforcar outra pessoa, apenas para satisfazer as massas assistindo. Ele agarrou as ordens escritas formais de Barov e as jogou no chão e disse lentamente: Estou exausto, vamos proclamar nosso julgamento outro dia. Tribunal desfeito, podem ir para suas casas. Shen Yan sabia que ele não podia arriscar ser imprudente, então ele revirou cuidadosamente suas memórias e refletiu o comportamento do ex-príncipe. Ele tinha que continuar com a estética e comportamento pateta do ex-príncipe. Isso mesmo, o quarto príncipe era um babaca, tinha um caráter desagradável, e fazia o que queria sem pensar nas consequências de suas ações. De qualquer forma, Shen Yan pensou, eles poderiam realmente esperar um rapaz de 20 e poucos anos incontrolável ter um bom comportamento? Os membros da nobreza que se sentavam com Roland mantinham a equanimidade diante de sua declaração inesperada, mas um homem alto que usava uma armadura levantou-se e argumentou: Vossa Alteza, isso não é uma piada. Todas as bruxas conhecidas devem ser mortas imediatamente após serem identificadas, ou outras bruxas podem ser tentadas a salvá-la. Você quer forçar a igreja a se envolver quando eles ouvirem que nós permitimos que uma bruxa viva? Não temos escolha nessa questão. Carter, este homem corajoso, era seu cavaleiro comandante. Shen Yan franziu o senho e disse: Por quê? Você está com medo? Sua voz estava cheia de desdém evidente e não era um fingimento. Um homem com um braço mais grosso do que a cintura da chamada bruxa realmente temia uma invasão de mulheres à prisão. As bruxas eram realmente os mensageiros do diabo? Não seria melhor prender mais bruxas do que contentar-se com apenas uma? Vendo-o não mais pronunciar uma palavra, Shen Yan acenou com a mão para chamar seus guardas pessoais e saiu. Carter hesitou um momento antes de descer e alcançar as tropas que caminhavam ao lado do quarto príncipe. Os outros nobres se levantaram e prestaram seus respeitos ao príncipe, mas Shen Yan podia ver um desprezo proposital nos olhos da multidão. De volta ao forte, o castelo estava localizado ao sul de Vila Fronteiriça. Ele se despediu do ministro Barov que estava ansioso do lado de fora da porta, dirigindo-se para seus cômodos, permitindo-lhe finalmente suspirar aliviado, agora que estava sozinho. Como alguém que tinha gasto 90% do seu tempo lidando com pessoas através de um computador, encarar toda essa multidão como acabará de fazer já foi o suficiente para chegar no limite de sua zona de conforto. Shen Yan encontrou a localização de seu quarto em suas novas memórias, sentou-se em sua cama e teve um momento de descanso verdadeiro enquanto tentava suprimir seu coração que estava violentamente acelerado. No momento, o mais importante era esclarecer a situação. Por que o príncipe, que não podia ficar na cidade real de Castelo Cinza, a capital do reino, foi enviado para essa terra estéril? A resposta inesperada que ele conseguiu, deixou-o boquiaberto. Roland Wimbledon foi realmente enviado aqui para lutar pelo seu direito de suceder o rei. Tudo tinha se originado da maravilhosa proclamação do rei Wimbledon III de Castelo Cinza aos seus filhos, dizendo:
Vocês querem herdar este reino? O príncipe primogênito não tem necessariamente o direito de se tornar rei, somente quem provar ser o mais capaz de governar é quem poderá herdá-lo. O rei colocou vários territórios sob o domínio de seus 5 filhos, e depois de 5 anos ele decidiria quem se tornaria seu sucessor com base no nível de habilidade que exibirem ao governar seus respectivos territórios. Enquanto transformar a decisão de quem deve herdar o trono em uma meritocracia e proporcionar igualdade de oportunidades, independentemente do gênero, pode soar como um conceito muito evoluído, o verdadeiro problema se dava com a implementação real das referidas ideias. Haveria alguma garantia de que todos os 5 receberiam as mesmas condições iniciais? Isso não era como jogar um jogo de estratégia em tempo real. Em suas memórias, Shen Yan descobriu que o segundo filho tinha recebido um território melhor do que Vila Fronteiriça. Na verdade, quando pensava nisso, parecia que entre as 5 regiões que eles haviam recebido, nenhuma delas era pior do que a sua vila. Seu ponto de partida era simplesmente inferior. Além disso, Shen Yan pensou, como foi avaliado o nível de governabilidade? Pela população? Poder militar? Situação econômica? Wimbledon III não mencionou nenhum padrão, nem colocou as menores restrições em seus métodos de competição. No caso de alguém secretamente assassinar os outros candidatos, o que ele faria? A rainha ficaria de pé e veria seus filhos se matarem? Espere. Ele cuidadosamente recordou a próxima memória, tudo bem, outro pedaço de mais notícias, a rainha havia morrido há 5 anos. Shen Yan suspirou. Obviamente, ele se encontrava em uma época escura e de bárbaros. O jeito que pareciam matar as bruxas era suficiente para lhe dar algumas dicas. Além disso, Shen Yan pensou, por que ele iria querer se tornar rei? Sem internet e nenhum dos confortos da civilização moderna, ele teria que viver a mesma vida que os nativos. Queimando bruxas para se divertir, vivendo em uma vila onde todos despejavam seus excrementos onde queriam, e finalmente morrendo de peste negra. Shen Yan, sendo um príncipe, já poderia ser considerado um ponto de partida muito elevado. Mesmo que ele não se tornasse rei, ele ainda era de sangue real e já tinha sido cavaleiro. Enquanto ele conseguisse permanecer vivo, seria considerado um dos lordes do reino. Shen Yan reprimiu seus pensamentos e foi para o espelho de seu quarto. O homem que olhava para ele no espelho tinha cabelos grisalhos claros, que era o traço mais distintivo da família real. Seu rosto estava um pouco pálido e com seus traços faciais regulares, parecia estar completamente sem traços de personalidade. Ele parecia estar fora de forma e, quanto ao vinho e mulheres, lembrava-se de ceder a ambos com alguma regularidade. Ele tinha tido várias amantes na cidade real, mas todas tinham se voluntariado, ele não forçara ninguém. Quanto à causa de sua própria travessia, Shen Yan adivinhou que, graças ao desumano incitamento da empresa para crescer, seu chefe tinha arranjado diversas horas extras para ele trabalhar, o que, por sua vez, levou à tragédia que foi sua morte súbita. As vítimas de casos como estes foram geralmente codificadores, engenheiros mecânicos e programadores. No final, não importa como, pelo menos eu tenho o equivalente a uma vida extra. Eu realmente não devo me queixar muito. Nos próximos dias, eu posso ser capaz de melhorar lentamente esta vida, mas a minha primeira tarefa é interpretar um quarto príncipe convincente, para que outras pessoas não encontrem algo errado com o meu comportamento e achem que estou possuído pelo demônio, levando a ser queimado na fogueira. Shen Yan pensou consigo mesmo. Então, para viver bem, Shen Yan respirou fundo, olhou no espelho e sussurrou, a partir de agora, eu sou Roland. Por um tempo, Roland trancou-se em seu quarto enquanto revisava cuidadosamente as lembranças deste novo mundo, de modo que o jantar deveria ser entregue diretamente a ele por seus servos. Roland suprimiu seu medo do ambiente desconhecido em que se encontrava sob sua forte vontade de viver. Estava bastante claro que, se quisesse se misturar e evitar suspeitas das pessoas ao seu redor, ele precisava obter informações o mais rápido possível. Roland precisava reconhecer que o quarto príncipe, além de brincar com alguns outros filhos da nobreza, não tinha nenhuma outra coisa na cabeça. Constantemente Roland não conseguia se lembrar de nenhuma informação valiosa, como o conhecimento da aristocracia, a situação política em seu próprio país ou a situação diplomática com seus vizinhos.
Quanto ao senso comum básico, como nomes de cidades ou os anos de eventos significativos, eles eram completamente diferentes da história da Europa que ele conhecia. Parecia que, com base em suas memórias, o velho Roland não tinha absolutamente nenhuma chance de obter o trono. Talvez o rei de Castelo Cinza estivesse ciente disto, e era exatamente por isso que o príncipe tinha sido jogado nesse lugar infernal, mesmo se ele bagunçasse toda a vila fronteiriça, não resultaria em muito dano ao reino. As lembranças seguintes que Roland encontrou foram as de seus irmãos e irmãs, e o que ele encontrou o deixou perplexo. O irmão mais velho de Roland, o primeiro príncipe, tinha um poderio militar acima da média. Seu segundo irmão era intrigante e horrivelmente traiçoeiro. Já a sua terceira irmã tinha medo da morte, enquanto que sua irmã caçula era brilhante. Essas foram todas as impressões que o quarto príncipe tinha de seus irmãos. Roland sentiu-se um pouco estranho, depois de mais de uma década de convivência com eles, o conhecimento do velho Roland se resumia em poucas palavras. Que forças tinham desenvolvido? Quem eram seus subordinados mais competentes? Quais eram suas especialidades? Quais eram seus planos e assim por diante? Ele não sabia de absolutamente nada. Há apenas 3 meses o quarto príncipe tinha chegado a esta vila, mas a nobreza já não mais escondia seu desprezo por ele. Era óbvio que o quarto príncipe não era cotado para ser um líder. Felizmente, quando o rei tinha deixado Roland nesse território, enviará 2 de seus subordinados mais capazes para prestar assistência, para que os habitantes da vila não sofressem sob o inepto e irresponsável governo do velho Roland. Depois que Roland acordou na manhã seguinte, uma de suas empregadas, Tiri, repetidamente mencionou que o ministro adjunto queria vê-lo. Quando ficou claro que ele não iria desistir, Roland agiu de acordo com suas lembranças passadas e deu uma tapinha de leve na bunda da empregada antes de mandá-la buscar Barov, que o esperava no salão. Ao ver a empregada envergonhada sair da sala, Roland percebeu de repente que, uma vez que tinha reencarnado, não deveria existir um sistema, regras ou algo assim? Em muitas histórias que tinha lido era assim que funcionava, mas a chegada desse sistema nunca aconteceu. Com certeza, o que Roland tinha lido nessas histórias era tudo ficção. Na sala de estar, Barov já estava inquieto de tanto esperar. No momento em que viu Roland, perguntou-o Alteza, por que não ordenou a execução ontem? Um dia antes, um dia depois, qual é a diferença? Roland perguntou enquanto batia palmas, deixando os serviçais entenderem que o café da manhã deveria ser servido. Sente-se, Barov. As impressões que ele tinha, advindas das lembranças do velho Roland, e também baseado em sua própria opinião, eram que o comandante gostava de confrontar os problemas com o quarto príncipe cara a cara, mesmo na presença de outros, enquanto o ministro adjunto era mais cauteloso e gostava de discutir questões em particular. Em todo caso, a lealdade dos dois para com Roland era praticamente como se fosse para o próprio rei. Um dia depois pode fazer com que outras bruxas apareçam, Vossa Alteza. Essa situação não é a mesma de suas escapulidas de outrora, não durante esse tempo de caos. Barov advertiu. Como você pode dizer isso? Roland perguntou franzindo a testa, se eu pensei que você fosse capaz de distinguir as diferenças entre superstição e fato. Que superstições? Barov disse perplexo. Que uma bruxa é essencialmente má e a mensageira do diabo. Roland pareceu não se importar em responder pacientemente à pergunta, não é isso que a igreja nos ensina? Eles não vão intervir aqui e eu acho que é realmente o oposto. Sua propaganda afirma que as bruxas são mais enquanto nós escolhemos ativamente ajudar nessa caça às bruxas, todas as pessoas neste território acreditam nessas superstições vergonhosas espalhadas pela igreja. Poderia uma bruxa realmente ser? Barov disse chocado. De fato maligna? Roland perguntou, se exatamente como o quê? O ministro adjunto ficou em silêncio por um momento, tentando decidir se o príncipe estava deliberadamente zombando dele. Alteza, esse problema pode ser discutido mais tarde. Eu sei que você não gosta da igreja, mas essa busca de conflito é contraproducente. Roland sorriu levemente. Ao que tudo indica, reverter essa superstição sobre bruxas não era algo que ele pudesse fazer da noite para o dia, mas por enquanto ele decidiu tirá-la da cabeça. Quando o café da manhã de Roland composto de torradas, ovos fritos e uma garrafa de leite chegou, ele fez 2 pratos, um dos quais serviu para o ministro adjunto.
Você não comeu nada até agora, certo? Roland perguntou antes de começar a comer. A empregada lhe dissera que Barov tinha chegado logo ao amanhecer e imediatamente tinha pedido para vê-lo, então ele não deveria ter tido tempo para comer. Embora ele tivesse decidido imitar o estilo de vida do ex-príncipe, ele também decidiu começar a mudar a maneira como as pessoas o percebiam um pouco de cada vez. O ministro adjunto era o primeiro alvo perfeito para seu plano. Roland pensou consigo mesmo: se você pode fazer seus homens se sentirem valorizados, então eles estarão mais motivados para trabalhar para você. Tomar a iniciativa sempre foi a forma mais eficiente de ganhar, não é mesmo? Barov tomou a xícara de leite que Roland lhe entregou, mas não bebeu, pois dizia ansiosamente: Vossa Alteza, ainda temos um problema. Os guardas relataram que há 3 dias um campo de bruxas suspeito foi encontrado na floresta a oeste. Devido ao fato de elas terem saído com pressa e não limparam todos os seus vestígios, um guarda encontrou isso no acampamento. Barov tirou uma moeda do bolso e colocou na frente de Roland. Essa não era a moeda comum do reino, pelo menos de acordo com as memórias do velho Roland, ele nunca tinha visto tal moeda. Não era nem mesmo como a deles, nem sequer era feita de metal. Ao sentir a moeda em suas mãos, Roland se surpreendeu ao descobrir que a moeda estava quente, e o ministro adjunto definitivamente não era fonte desse calor sufocante de pelo menos 40 graus Celsius, o que lhe lembrava a temperatura da água quando tomava banho. O que é isso? Roland perguntou. Pensei que era apenas um brinquedo sujo que uma bruxa fez, mas a moeda é realmente um problema mais sério do que isso. Barov teve que fazer uma pausa para limpar a testa. Essa figura em relevo é conhecida como o Olho do Diabo da Montanha Sagrada, que é o emblema da Associação Cooperativa das Bruxas. Roland esfregou a superfície irregular da moeda e adivinhou que provavelmente era cerâmica. De fato, ele viu que o centro da moeda representava um padrão em forma de uma montanha ou de 3 triângulos justapostos com um olho no triângulo central. As linhas de contorno do padrão eram muito ásperas, ele julgou que deveria ter sido polido à mão. Roland lembrou os 2 termos: o Olho do Diabo da Montanha Sagrada e a Associação Cooperativa das Bruxas, mas não foi capaz de descobrir detalhes. Parecia que o quarto príncipe não tinha interesse no ocultismo. Roland não esperava que Barov soubesse mais, mas ele continuou. Vossa Alteza, você não conheceu nenhuma bruxa verdadeira antes, então é compreensível que você acredite que as histórias são exageradas. Na verdade, elas podem ser feridas, até mesmo sangrar e não são mais difíceis de matar do que qualquer um de nós, mas isso é apenas para uma bruxa que não pode resistir. Quando uma bruxa recebe o poder do diabo, sua vida pode ser encurtada, mas também pode obter poderes terríveis. As pessoas comuns simplesmente não podem ser comparadas a elas. Quando uma bruxa cresce até a idade adulta, mesmo um exército terá que pagar um alto preço para matá-la. Os seus desejos são quase impossíveis de suprimir, acabando por degenerá-las em filhotes do diabo. A Igreja, portanto, declarou uma Santa Inquisição. Se uma mulher é encontrada e tiver qualquer chance de ser uma bruxa, ela deve ser imediatamente apreendida e executada. O rei também aprovou este decreto e, de fato, essas medidas foram altamente eficazes, tornando os incidentes em que bruxas causam estragos muito menos frequentes em comparação com 100 anos atrás. A Montanha Sagrada, ou melhor, a Porta para o Inferno, é apenas um rumor ilustrado em um livro antigo daquela época. Enquanto comia pão, Roland se remoía por dentro constantemente ao ouvir isso. Embora as histórias deste mundo e do mundo que ele conhecia fossem muito diferentes, suas trajetórias históricas eram surpreendentemente semelhantes. Não importa se era a igreja neste mundo ou a igreja que ele conhecia, pensava que a própria religião era o servo do diabo, a verdadeira fonte do mal. Você não acha que sentenciar alguém à morte só por ser diferente é algo terminantemente maligno? Usar o nome de Deus para matar alguém levava a atrocidades de todo tipo. Desconhecendo os pensamentos de Roland, Barov continuou com seu discurso. Está escrito em livros antigos que as bruxas só podem encontrar paz real na Montanha Sagrada. Elas não precisariam sofrer os desejos incontroláveis porque sua magia não teria efeitos colaterais. Não há dúvida de que a chamada Montanha Sagrada era certamente o berço do mal, uma entrada para o inferno na Terra.
Eu penso que somente o inferno não puniria aqueles que caírem nas tentações do diabo. A Associação Cooperativa das Bruxas, quem são elas? Qual é a relação delas com a Montanha Sagrada? Roland perguntou. Barov explicou com uma expressão típica de quem estava mastigando algo amargo. No passado, tudo estava em paz porque as bruxas fugiam antes que a Inquisição chegasse e sempre viveram reclusas. Mas nos últimos anos, a Liga das Bruxas Aliadas apareceu e fez a diferença. Elas querem reunir todas as bruxas e encontrar a Montanha Sagrada. Para isso, a Associação Cooperativa das Bruxas até mesmo tomou a iniciativa de atrair os outras para se tornarem uma bruxa. No ano passado, muitos bebês desapareceram no Porto de Água Clara, e o boato era de que eram elas que estavam fazendo isso. Roland engoliu o último pedaço de ovo frito do café da manhã, pegou um guardanapo e limpou a boca antes de dizer. Então você está dizendo que está preocupado que a Associação Cooperativa das Bruxas ouça a notícia de que uma bruxa não morreu e, portanto, tentará resgatá-la? É como a Vossa Alteza disse. Sbarov bastante alterado continuou, se a prisioneira tivesse morrido já seria bastante ruim, mas agora ela ainda está viva. Se essas bruxas estão mesmo loucas o bastante para roubar bebês, crendo na oportunidade de torná-las futuras companheiras, até que ponto você acha que elas iriam considerando que elas já se tornaram servos do diabo? Com tamanha imprudência em suas ações, não me surpreenderia se elas tentassem um resgate. Roland estava confuso, ele sempre sentiu que havia algo errado nessa situação. Por que o ministro adjunto e o comandante tinham tanto medo das bruxas? A mulher que deveria ter sido enforcada era uma bruxa, certo? A mulher que era tão magra que poderia cair quando o vento soprasse? Se ela realmente tivesse um poder tão terrível, por que ela precisaria ficar ali e esperar a morte? Não, ela não faria isso. De acordo com a pregação da igreja, ela era o diabo encarnado, para ser executado sem julgamento. Mesmo o exército teria que pagar um alto preço quando lutasse contra uma bruxa. No entanto, o diabo foi capturado pelas pessoas normais de Vila Fronteiriça, foi torturado, até posto um laço em seu pescoço, mas até agora eles não tinham visto sequer um suposto traço desse poder terrível. Como ela foi aprisionada? Roland perguntou. Ouvi dizer que quando a mina da encosta norte entrou em colapso, a fim de escapar, ela expôs sua identidade como bruxa e foi então capturada por aldeões irritados. Barov respondeu. Roland pensou ao ouvir Barov, porque tenho a impressão de que isso aconteceu no dia anterior à minha reencarnação. Como ela se expôs? O príncipe perguntou em voz alta. Não tenho certeza. O ministro adjunto balançou a cabeça e continuou, a situação era muito confusa, pode ser que alguém tenha visto ela usando feitiçaria. Roland franziu a testa quando perguntou. Você não investigou a situação? Vossa Alteza, retomar a mineração era prioridade. Barov protestou, a receita gerada por aquela mina de ferro é responsável por metade da produção dessa vila, e os guardas confirmaram que alguém na cena foi morto por bruxaria. Que tipo de bruxaria? Roland perguntou, interessado. A cabeça e uma grande parte do corpo estavam espalhados no chão como se estivessem derretidos. O cadáver parecia uma vela usada. Barov disse com um olhar de desgosto, Vossa Alteza, fique feliz por não ter visto tal cena. Roland começou a brincar com um garfo de prata, pensativo. Historicamente, a maioria das vítimas da Inquisição era inocente. Eram como ferramentas que a igreja utilizava para controlar a população ou como um Judas para os habitantes ignorantes da vila descarregarem sua raiva. Claro, uma pequena parte dos acusados eram pessoalmente responsáveis por estarem em tal situação. Era um tipo de pessoa que se vestia de forma estranha, que misturava todo tipo de material em comum, alegando que eles podiam prever o futuro, além de conhecer as implicações da vida e da morte. A verdade é que aquelas pessoas descobriram alguns truques, como o uso de reações químicas, mas, então, usaram isso para afirmar que tinham recebido o poder dos deuses. Para os olhos modernos, estes eram apenas alguns truques de química simples, mas na época medieval, esses efeitos poderiam facilmente serem deturpados e reconhecidos como fenômenos incríveis. Quanto ao derretimento de pessoas, a primeira coisa que Roland pensou foi uma solução ácida.
Mas seria dispendioso preparar esse tipo de coisa, além de ser preciso cobrir completamente o corpo do cidadão, mas mesmo assim o corpo não iria se parecer como uma vela queimada. Já outros métodos estavam fora de cogitação. Então como ela fez isso? Se ela dependesse da alquimia, e isso era raro, talvez. Roland pensou mais um pouco e então disse num tom determinado: "Me leve até ela." O ministro adjunto ficou chocado por um momento antes de balbuciar: "Senhor, você quer ver a bruxa?" Barov levantou-se em pânico, bateu a xícara com o leite que ainda não tinha bebido. "Sim, é uma ordem." Roland olhou para trás e sorriu para o ministro adjunto. Agora ele estava realmente agradecido pelo estilo irracional do quarto príncipe. Roland foi até a porta, mas de repente parou, perguntando: "Certo, eu tenho que perguntar, por que usaríamos a forca?" "O quê?" Barov disse perturbado. Roland reiterou sua pergunta. "Por que ela seria enforcada? As bruxas não deveriam ser queimadas na fogueira?" O rosto de Barov parecia perplexo quando perguntou. "Deveriam, não é? Mas ela não tem medo do fogo." O calabouço era pequeno, essa região isolada não podia se dar ao luxo de ter muitos prisioneiros. A maioria dos criminosos enfrentaria julgamento depois de alguns dias e seriam ou libertos ou mortos. Além de Barov, o príncipe adentrou na masmorra com o comandante, o chefe do calabouço e mais 2 guardas. O calabouço contava com 4 níveis e as paredes foram construídas com blocos de granito duro. Foi a primeira vez que Roland foi a este tipo de lugar e ele notou que quanto mais fundo ele adentrava, mais estreito o corredor se tornava. O número de celas também foi reduzindo. Ele ponderou que primeiro cavaram um poço na forma de um cone invertido e depois utilizaram o granito para fazer nível por nível. Esse projeto grosseiro naturalmente não teria um bom sistema de drenagem. O solo estava molhado e o esgoto lamacento escorria pelas escadas até o último andar. Obviamente, a bruxa estava no fundo da masmorra. A cada nível que eles desciam, o fedor no ar ficava mais forte. "Vossa Alteza, você está se arriscando demais fazendo isso, mesmo que ela esteja selada com o medalhão da retribuição divina, ainda não é seguro." Foi Carter quem falou. Assim que soube que o príncipe estava planejando visitar a bruxa, ele imediatamente foi atrás do príncipe, aconselhando-o ao longo da estrada a desistir da ideia. Mas foi tudo em vão, até mesmo a repetição do decreto direto do rei para não se envolver em situações perigosas não teve efeito nenhum. Obviamente, ele não era apenas um rosto bonito, ele também falava bastante, um tagarela. Depois de ter sido submetido a esse discurso por algum tempo, Roland só desejava que alguém costurasse sua boca. "Você deve encarar o mal olhando em seus olhos antes de enfrentá-lo no campo de batalha cara a cara." "Eu pensei que você sabia disso", disse ele. Além de combater o mal com coragem, também é importante avaliar as capacidades de alguém e agir em conformidade. Imprudência não é o mesmo que coragem. Carter refutou. "Então você quer dizer que se você encontrar um inimigo mais fraco, então você prossegue, mas se ele for mais forte você recua e fecha os olhos?" Roland desafiou. "Não, Sua Alteza, quero dizer", Carter gaguejou. "Antes você já estava com medo de uma invasão de bruxas e agora você está com medo de ver uma garotinha. Olha, meu cavaleiro comandante é realmente um ser temível." Embora o cavaleiro fosse um bom orador, ele não se destacava em debates, e ao encontrar alguém de fala mansa como Roland, Carter perdeu completamente. Aproveitando a oportunidade, o grupo chegou ao fundo do calabouço. O piso do último nível era muitas vezes menor do que o de cima, com um total de apenas 2 celas. O chefe do calabouço iluminou as tochas nas paredes, à medida que a escuridão desaparecia, Roland viu a figura da bruxa num canto em sua cela. Já era o final do outono e a temperatura na masmorra era baixa o suficiente para fazer as pessoas enxergarem seu hálito se transformar em uma névoa gélida ao expirarem. Roland usava um casaco de peles com forro de seda, por isso não sentia frio, mas a menina só usava linho rústico que não podia sequer cobrir completamente seu corpo, estando com os braços e os pés já azuis por conta do frio. A iluminação repentina causada pelas tochas forçou a bruxa a afastar-se com os olhos fechados.
Mas logo, ela foi capaz de abrir os olhos e olhou diretamente para os recém-chegados. Era um par de olhos azuis pálidos, como um lago calmo antes do início de uma tempestade. Não havia medo no rosto da bruxa e você não podia ver nem raiva nem ódio. Roland teve uma visão, era como se o que ele via em sua frente não fosse uma menina fraca. Ao invés disso, parecia que ele estava em frente a uma chama incontrolável, como labaredas de um fogo furioso. De repente, sentiu que a luz da tocha das paredes estava um pouco fraca. A garota tentou se levantar, encostada na parede, bem devagar, como se estivesse com medo de cair. Mas ao final, ela finalmente conseguiu e continuou rumo à frente da cela, permitindo que a luz a cobrisse. Mesmo um movimento tão simples desses provocou tal ansiedade nos guardas, que os fez respirarem mais rápido e recuarem 2 passos para trás. Somente o comandante podia resistir e bravamente ficou à frente de Roland. Qual é o seu nome? Roland perguntou à bruxa e deu um leve tapa no ombro do cavaleiro, indicando que não precisava ficar tão nervoso. Ana. Ela respondeu. Afinal, o que aconteceu quando a mina desmoronou? Você poderia me contar novamente passo a passo? Roland perguntou. Ana assentiu e começou a descrever o ocorrido. Roland ficou um pouco surpreso, esperava que ela ficasse em silêncio ou proferisse maldições raivosamente, mas em vez disso ela apenas respondeu com o pergunte o que quiser, e obedientemente contou a sua versão dos fatos. Não foi uma história complicada, mas triste, no entanto. O pai de Ana era um mineiro e quando a mina desabou ele estava trabalhando. Imediatamente depois de terem recebido a notícia do colapso, Ana e as famílias dos outros mineiros passaram a ajudar e a resgatar seus entes queridos. A mina da encosta norte tem rumores de que era um covil subterrâneo de monstros, com muitas encruzilhadas em seus túneis, estendendo-se em todas as direções. Como o salva-vidas não estava sob nenhum comando, os voluntários se separaram logo após chegarem à entrada da mina, de modo que quando Ana encontrou seu pai, apenas seus vizinhos, Susan e Asgar estavam ao seu lado. Ana descobriu que a perna de seu pai estava esmagada sob um carrinho de minério cheio e ele não conseguia se mover, mas ao seu lado estava outro mineiro, procurando dinheiro em seus bolsos. Quando o saqueador os viu chegar, ele pegou uma picareta e correu para Asgar derrubando-o no chão, e no momento em que ele estava prestes a atingi-la, Ana o matou primeiro. Os vizinhos de Ana juraram que nunca diriam nada sobre esse assunto e com sua ajuda Ana resgatou seu pai. Porém, antes do amanhecer, no dia seguinte, o pai de Ana saiu com suas muletas e relatou aos guardas que estavam em patrulha que sua filha era uma bruxa. Por quê? Roland, quando ele tinha ouvido até este ponto, não podia deixar de perguntar. Barov suspirou e respondeu. Provavelmente ele poderia receber uma recompensa em ouro. A descoberta e relato de uma bruxa pode valer até 25 peças de ouro. Para um homem com uma perna aleijada, essas 25 peças de ouro são equivalentes ao que ele poderia ganhar pela metade de uma vida trabalhando. Depois de um momento de silêncio, Roland perguntou. Seu oponente era um homem adulto e forte, como você conseguiu matá-lo? Ana sorriu levemente, ao mesmo tempo que as chamas das tochas tremiam, como fortes ondas na superfície de um lago previamente calmo. Foi exatamente como você está pensando, eu usei o poder do diabo. Ana disse. Cale-se. Feiticeira maldita. O chefe do calabouço gritou, mas todos podiam perceber sua voz trêmula. Isso é verdade? Então me mostre. O quarto príncipe falou calmamente, indiferente com essa atitude grosseira do chefe do calabouço. Sua Alteza, isso não é motivo para brincadeiras. O comandante disse, franzindo suas sobrancelhas. Roland saiu de trás da proteção de seu comandante, e passo a passo se aproximou da cela enquanto dizia. Todos que estiverem com medo dela podem ir, eu não obrigarei vocês a ficarem aqui. Não entrem em pânico, ela tem um medalhão da retribuição divina ao redor de seu pescoço. Barov gritou alto para confortar a todos, mas, provavelmente, também para tranquilizar a si mesmo, não importa quão poderoso o diabo é, ele não pode quebrar a bênção de Deus. De pé em frente às barras de ferro da cela, Roland e Ana estavam ao alcance um do outro, e ele podia ver claramente suas bochechas empoeiradas e machucadas.
Suas suaves características faciais mostravam que ela ainda era menor de idade, mas sua expressão não tinha vestígios de infantilidade. Mais do que isso, até raiva era difícil de encontrar. Era o tipo de coisa desarmoniosa que Roland só assistira na TV. Era o rosto de uma órfã errante que tinha sofrido de pobreza, fome, frio, etc., mas não era exatamente o mesmo. Normalmente, na frente da câmera os órfãos sempre ficavam com o corpo curvado e cabisbaixos, mas Ana não. Desde o início até agora, ela ainda tentava ficar bem ereta com os olhos ligeiramente erguidos, olhando calmamente para os olhos do príncipe. Ela não temia a morte, Roland percebeu. Em vez disso, ela estava esperando a morte. É a primeira vez que você vê uma bruxa, meu senhor? Sua curiosidade pode matar você. Ana disse. Se fosse realmente o poder do diabo, com toda a certeza você não estaria nesta situação. Roland respondeu, se isso fosse realmente verdade, não sou eu quem deveria ter medo da morte, mas seu pai. As chamas das tochas na prisão de repente ficaram mais fracas, e isso definitivamente não era uma ilusão. O que parecia ser como chamas ardentes logo transformou-se em um amontoado de labaredas sem vida. Atrás de si, Roland podia ouvir o som de respiração rápida e orações, bem como o som abafado de pessoas em pânico caindo acidentalmente. Os batimentos cardíacos de Roland aceleraram e ele sentiu-se em um ponto de viragem incomum. De um lado estava o mundo com o senso comum, de acordo com as leis e constantes que ele conhecia. E do outro lado estava um mundo novo incrível, cheio de mistério e o desconhecido. E agora ele estava de pé exatamente na frente deste mundo. O que está pendurado em seu pescoço é realmente o medalhão da retribuição divina. Que medalhão simples e rústico, Roland pensou, uma corrente de ferro vermelha com um pingente cintilante e translúcido. Se a bruxa não tivesse as duas mãos algemadas atrás das costas, não poderia dar um puxão rápido para destruir esse tipo de coisa? Roland olhou para a multidão atrás dele, que ainda estava rezando em pânico. Ele rapidamente alcançou a cela, agarrou o pingente, e com um pequeno puxão a corrente do colar estalou e depois se estraçalhou no chão. Esse ato surpreendeu até mesmo Ana. Vamos, Roland sussurrou. No fim das contas você é uma mentirosa, algum tipo de alquimista ou uma verdadeira bruxa? Se você agora tirar garrafas e frascos e começar a preparar ácidos, ficarei desapontado, Roland pensou. Roland então ouviu um som estridente, que era o ruído da expansão térmica característico de vapor d'água. Graças a um aumento drástico de temperatura, a água no chão do piso tinha se transformado em vapor. Roland viu uma chama flamejante se elevando diretamente do pé de Ana, e então o chão onde ela estava começou a queimar. As tochas atrás dele explodiram ao mesmo tempo, como se recebessem oxigênio puro, em uma explosão de luz brilhante. Por pouco tempo, toda a cela estava como se estivesse à luz do dia, e tudo isso foi acompanhado pelos gritos aterrorizados dos espectadores. Quando a bruxa avançou, as chamas que a cercavam se moveram com ela. Quando ela chegou à beira de sua cela, as dezenas de barras de ferro que compunham a barreira tornaram-se pilares de fogo. Roland foi forçado a recuar, pois o ar aquecido estava queimando sua pele, fazendo-o sentir dor. Em apenas alguns momentos, ele sentiu como se tivesse escapado de um verão ardente. Não, esse era um tipo diferente de calor, foi gerado exclusivamente por esta chama de alta temperatura e não um calor climático advindo de uma estação, como o verão. Um lado do seu corpo estava diante do calor da chama e, do outro lado, Roland sentiu um calafrio. Ele podia até sentir suor frio escorrendo em suas costas. Ela realmente não tem medo de fogo, Roland pensou. Roland lembrou-se das palavras do ministro adjunto. Só agora ele poderia realmente entender o significado dessa frase. Ela é a própria chama. Como alguém poderia ter medo de si mesmo? Logo, as barras de ferro mudaram de um vermelho carmesim para um amarelo claro, e elas começaram a derreter. Isso significava que elas foram aquecidas a mais de 1500 graus Celsius, e conseguir isso em uma condição sem quaisquer medidas de isolamento, ia muito além da imaginação de Roland. Como os outros, ele se afastou da cela, firmemente encostado na parede mais distante dela.
Se ele não tivesse feito isso, o calor que o ferro fundido produziu era suficiente para matá-lo, mesmo sem estar em contato direto, suficiente até mesmo para chamuscar suas roupas. Os trapos que sua prisioneira vestia viraram cinzas e seu corpo estava agora coberto por chamas ardentes. Roland não sabia quanto tempo isso durou, mas no final, as chamas desapareceram completamente. As tochas estavam queimando silenciosamente em seus lugares na parede, como se nada tivesse acontecido. Mas as roupas queimadas de Ana, o ar quente e as barras da prisão que pareciam como se fossem queimadas pelos asseclas do diabo, tudo isso, dizia a todos que não era uma ilusão. Além de Roland, apenas o comandante ainda estava de pé. Os outros tinham caído no chão, o chefe do calabouço estava tão assustado que suas calças fediam a urina. Ana estava agora de pé, nua, fora da cela e os grilhões de seus braços tinham desaparecido. Ela não bloqueou a visão de seu corpo nu, suas mãos pendiam naturalmente ao seu lado e seus olhos que eram azuis como o mar foram restaurados para a tranquilidade de antes. Agora que sua curiosidade foi satisfeita, meu senhor, Sana disse, você vai me matar? Não. Roland deu um passo à frente e envolveu seu casaco ao redor dela e disse com um tom tão suave quanto possível, senhorita Ana, eu quero contratá-la. Segundo a lei da termodinâmica, o calor jamais pode passar de um corpo frio para um corpo mais quente. É impossível converter o calor de uma única fonte em trabalho sem causar outros efeitos. A mudança de um estado em equilíbrio em outro, sendo espontânea ou irreversível, sempre aumentará a entropia. Roland cuidadosamente copiou essa lei em um papel, escrevendo na linguagem deste mundo. À primeira vista, o texto assemelhava-se a uma minhoca em movimento. Ele realmente não entendia como os moradores conseguiam aprender tantas letras complicadas. Se você perguntasse a ele qual das numerosas leis da física faria as pessoas se sentirem mais deprimidas, Roland escolheria a segunda lei da termodinâmica. Ela diz a todos que o calor deste mundo sempre vai passar de alto a baixo, substituindo a desordem em ordem, aumentando a entropia. Eventualmente, tudo terminará no nada e o universo se tornará silencioso. E este mundo praticamente jogou fora essa lei. Podia-se fazer magia a partir do nada, o que era muito mais impressionante do que a invenção teórica de um motor contínuo. As forças do mal. Roland gargalhou e pensou consigo mesmo que as pessoas desse mundo não entendiam a verdadeira natureza desse poder, e era tão grande que podia até mudar o universo inteiro. Claro, de início, ele só poderia começar a mudar esta pequena vila fronteiriça. Roland assoviou uma melodia, rasgou o papel que tinha escrito e atirou-o para a lareira onde foi reduzido a cinzas, sentindo o prazer de sair de uma gaiola. O ministro adjunto olhava de soslaio para as ações inexplicáveis do quarto príncipe, mas, felizmente, para Roland, o velho príncipe tinha sempre agido dessa maneira. No final, Barov decidiu que os estranhos caprichos do príncipe passariam sem que ele se importasse com isso, e ele podia ver que o príncipe estava se divertindo. A matança foi concluída, a bruxa foi enforcada ao meio-dia. Barov relatou a Roland. Bom, alguém viu? Roland falou enquanto escrevia, não importa, todos os condenados estavam com capuz. Para evitar que a Santa Igreja e a Associação Cooperativa das Bruxas batessem à sua porta, Roland ordenou ao chefe do calabouço que encontrasse uma pessoa de aparência semelhante entre os criminosos sob pena de morte e deixasse que substituísse Ana na forca. Além do comandante e do ministro adjunto, todos os que estavam com ele no calabouço receberam 20 peças de ouro para ficarem em silêncio. E essa quantia pode ser considerada uma enorme fortuna para eles. Barov propôs até mesmo matar todas as testemunhas, ou nunca manteriam o silêncio para sempre, mas Roland rejeitou isso. Ele sabia que não poderia evitar que esse segredo se espalhasse, mas isso não importa, porque ele realmente queria alguém para espalhar o ocorrido, mas não agora. Ele iria enfrentar a igreja mais cedo ou mais tarde de qualquer forma. Aqueles idiotas que promoveram a intolerância causando esse enorme desperdício de recursos. Por outro lado, outras bruxas ouviriam que havia uma vila fronteiriça no reino onde elas poderiam viver uma vida livre, e poderiam até receber tratamento preferencial. O que essas bruxas iriam pensar? Não importava em qual época fosse, a coisa mais importante que alguém pode possuir é o seu talento. Então tudo está certo.
Roland disse, próxima pauta, sobre as tarefas, impostos e despesas do ano, você já me deu um breve resumo, deixe-me dar uma boa olhada neles agora. Além disso, você também precisa incluir a quantidade e o tamanho daqueles comércios na vila, os lugares que fazem ferramentas e peças têxteis, de ferro, cerâmica e demais coisas do tipo. Creio que precisarei de 3 dias para preparar esses registros, mas, Barov disse quando ele assentiu, então parou. Parecia que não sabia como continuar. Qual é o problema? Roland perguntou. Ele estava ciente de que, finalmente, chegou o momento em que sua habilidade estava prestes a ser testada. Ontem tudo o que ele fez foi questionado pelo ministro adjunto, pois duvidava da capacidade de Roland. Afinal, um canalha será sempre um canalha, mas um caráter ruim não significava ser idiota. Prestar ajuda e dar abrigo a uma bruxa, aos olhos do ministro adjunto, era semelhante a declarar a guerra ao mundo. Vossa Alteza, eu não entendo. Barov fez uma pausa enquanto lutava com suas palavras. No passado, apesar de você ter causado problemas, era sempre mais inofensivo, mas agora, assumindo um risco tão grande e significativo apenas para salvar uma bruxa? A lei para caçá-las foi proclamada pela Igreja, e até mesmo seu pai, Sua Majestade Wimbledon III reconhece e apoia essa lei. Roland pensou por um momento e depois perguntou. Você acredita que Vila Fronteiriça é um bom lugar para morar? Bem, Barov não entendeu o que essa pergunta tinha a ver com o problema. Depois de algum tempo ele deu sua verdadeira opinião, não. É horrível, em comparação a Valência, a cidade da farta colheita ou o porto de Água Clara. Quais são as minhas chances de conquistar o trono contra meus irmãos? O ministro adjunto ficou boquiaberto, mas não respondeu. Quase zero. Então só posso escolher andar por outro caminho. Roland continuou com um olhar inexpressivo, enquanto Barov estava cada vez mais perto de cair em sua armadilha, o tipo de escolha que impressionaria até meu pai. Ele não afirmou que as bruxas não eram inerentemente más, porque com certeza teria pouco sucesso. Barov tinha sido o ministro adjunto das finanças por 20 anos e era considerado um político bastante competente. Para os políticos, seus ganhos pessoais eram geralmente mais importantes do que a lei moral do bem e do mal. Também, trilhar o caminho emocional não era adequado para ele. Como Roland bem lembrou as ações do príncipe anterior, e descobriu que ele realmente não poderia ser considerado uma pessoa reta e justa. Então, escolheu jogar no conflito eterno entre autoridade religiosa e secular, pois o poder em expansão da Santa Igreja era um espinho constante no flanco de Wimbledon III. A Igreja afirmava que o mundo trabalhava de acordo com a vontade de Deus, e o Papa era a voz de Deus. Se as pessoas descobrissem que os discursos e mensagens do Papa não eram verdade, até mesmo cheio de mentiras, o domínio da Santa Igreja seria grandemente abalado. Com a frase "a bruxa não é má, então eu quero salvá-la", seria difícil convencer o ministro adjunto, mas substituído por "ou ela não é uma bruxa má, e eu posso usar isso para atacar a Igreja", o Barov poderia facilmente ser persuadido a aceitar esta conclusão. Independentemente de como os territórios de meus irmãos e irmãs prosperem, acredito ser uma conclusão inevitável que tudo terminará em posse da Igreja. Eles já se adentraram no direito divino dos reis, pois se somente o Papa pode ser considerado o governante legítimo, então quem são os verdadeiros governantes dessas terras, nós ou eles? Roland fez uma pausa pela quantidade certa de tempo antes de continuar. Até o meu pai terá de colocar a sua esperança em mim, um líder que não seja reprimido pela Santa Igreja, aquele que detém todos os direitos exclusivos de um rei verdadeiro. Sua escolha seria muito clara. Mudar o discurso de o inimigo do mundo inteiro para apenas o inimigo da Igreja o torna de mais fácil aceitação pelo povo, para não mencionar Barov, que sempre estivera ao lado da família real. Da mesma forma, se o rei estiver ciente das habilidades extraordinárias que elas têm, que elas podem frear o crescimento da Santa Igreja e conter sua influência, as ordens de execução serão nada mais do que uma piada. Embora não haja possibilidade de garantir o sucesso, também não é impossível. Você acha que eu valho o risco? Roland olhou fixamente para o ministro adjunto enquanto dizia estas frases seguidas: "Não hesite agora, Barov. Você foi um ministro adjunto por 20 anos, certo? Se eu puder me tornar um Wimbledon IV, a palavra adjunto será removida, ou até mais, algo como tornar-se a mão do rei é possível, hein?"
Olhando para as costas de Barov enquanto este estava de saída, Roland sentiu-se aliviado. Era fácil perceber que ele não havia pensado muito em sua promessa, isso era normal, mesmo o próprio Roland não acreditava que este plano recém-rabiscado, feito de arrogância e prepotência, poderia ser realizado. Mas isso não era importante, a chave era deixar Barov acreditar que ele realmente pensava dessa forma. O filho de um nobre protegido só podia pensar em um plano simples, sem mencionar que o quarto príncipe realmente odiava a mentalidade da igreja. Neste momento, o caminho para atrair mais bruxas também foi pavimentado. Quanto às suas reais intenções, mesmo que Barov soubesse, não seria capaz de compreendê-las. Roland convocou a empregada. Chame a senhorita Ana e diga a ela para me encontrar. Roland pensou que, felizmente, o negócio seguinte seria o melhor. Nos jardins posteriores do castelo existia uma única e simples casa de campo, cercada por uma cerca de madeira. A casa foi construída de tijolos de barro e o chão estava cheio de loesse, uma mistura de areia, limo e barro. Havia também uma lagoa na frente da casa de campo com uma circunferência de aproximadamente 8,5 metros, e uma quantidade adequada de água do rio. Este ambiente não só era difícil de queimar, como também tinha uma certa aparência rústica, como se tivesse saído de um sonho. Empilhados no chão estavam vários lingotes de ferro. Estes vieram do ferreiro e foram colocados lá por Carter. A lagoa era muito charmosa, Roland tinha imediatamente se afeiçoado por esse lugar, mas se pensasse neste espaço como um laboratório, ele ainda estava demasiadamente rudimentar. Roland balançou a cabeça, percebendo que não seria possível construir um laboratório perfeito usando alguns materiais aleatórios. Se pudesse encontrar um lugar adequado no futuro e reunisse todos os recursos, ele faria com que Barov começasse a construir uma oficina. Chamando Ana, que estava descansando na casa, Roland perguntou: Como vai? Você dormiu bem? Olhando para a desconcertada Ana que emergiu, Roland sorriu. A bruxa que Roland via agora e a bruxa que viu ontem pareciam duas pessoas completamente diferentes. Depois de uma limpeza profunda, seus longos cabelos lustrosos pendiam sobre seus ombros como um xale e tinham um brilho suave e elegante. Embora sua pele nunca tivesse sido cuidada, devido à sua vida difícil como uma plebeia, sua juventude compensou isso, e uma quantidade certa de sardas que estavam na ponte de seu nariz acrescentaram uma vitalidade jovem ao seu rosto. Seu corpo ainda estava magro e parecia que uma forte brisa poderia derrubá-la, suas bochechas com uma cor rosada e as contusões e marcas em seu pescoço melhoraram muito de ontem para hoje. Roland suspeitou que as bruxas recebiam uma melhoria significativa nas suas capacidades físicas, além de sua magia. Pelo menos a taxa de recuperação de Ana tinha que ser muito mais rápida do que a da pessoa normal. A princípio, já que você experimentou tantas coisas terríveis, você teria permissão para descansar alguns dias. No entanto, nossa necessidade nesse momento é muito urgente, então eu compensarei você mais tarde. Roland disse antes de pedir para que a menina desse uma voltinha. Se esse vestido, ele serviu bem? Ana agora usava roupas que ele havia selecionado cuidadosamente dentre uma variedade de estilos, tudo para satisfazer seus gostos libidinosos. A roupa de proteção completa que os ferreiros usavam era muito grossa e não era adequada para ela, enquanto as vestes que muitos magos usavam em jogos pareciam ser elegantes e charmosas, mas na vida real elas restringiam a mobilidade do usuário e rapidamente se transformavam em cinzas. Quanto aos vestidos de empregada, existem roupas melhores do que essas. Mesmo se este mundo não tivesse nenhum vestuário moderno de empregada doméstica, contudo, não era um grande problema. Afinal de contas, as roupas atuais de empregada doméstica foram baseadas nas gerações anteriores. Então Roland pegou diretamente uma roupa de tira e a cortou no tamanho de Ana, encurtou a saia, mudou as mangas compridas para mangas curtas, fez o colarinho redondo do pescoço dobrar e depois amarrou em um arco, criando assim um novíssimo uniforme de bruxa. Isto foi combinado com um chapéu de bruxa, personalizado, botas pretas, prontas, bem como uma capa cujo comprimento ia até o joelho, encomendado. No passado, Roland só via esse tipo de traje em filmes, mas agora estava em sua frente, parecendo muito com uma bruxa tradicional da terra. Vossa Alteza, o que eu preciso fazer por você? Ana perguntou.
Ana realmente não conseguia acompanhar as ideias do grande homem que estava em sua frente. Ela sentiu que estava perdendo sua capacidade de julgar a situação em que se encontrava. Sendo arrastada para fora do calabouço com um capuz sobre sua cabeça, ela acreditou que logo seria liberta de sua vida amaldiçoada. Mas depois de tirar o capuz, Ana encontrou-se não na forca ou na guilhotina, mas num quarto magnífico. Então um bando de gente apareceu, tirou a sua roupa e começou a banhá-la. De suas axilas até os dedos dos pés, nada ficou sem trato. Em seguida, olhou para o guarda-roupa. Ana nunca pensou que precisaria de todos esses vestidos para servir alguém. Ela também nunca soube que uma roupa poderia ser tão confortável, como se encaixasse suavemente em seu corpo. Ela não conseguia sentir o menor atrito. Finalmente, um velho de barba branca entrou na sala e, depois de ordenar que todos saíssem, ele colocou um contrato à sua frente. Nesse momento, Ana entendeu, o homem que tinha dito no calabouço que queria contratá-la era na verdade o quarto príncipe do reino. Quando ele disse que queria empregá-la, não era uma piada. O contrato indicava claramente que, se ela trabalhasse para o príncipe, ela receberia uma peça de ouro todos os meses. Naturalmente, Ana sabia o que significava receber uma peça de ouro por mês. Seu pai, que trabalhava na mina o dia inteiro, tinha seu salário determinado pela quantidade de minério que ele era capaz de minerar, mas o melhor lance que ele teve foi apenas uma peça de prata. 100 peças de prata poderiam ser convertidas em uma peça de ouro, e mesmo isso dependia da pureza da peça de prata. Então, seu trabalho era para acompanhar o príncipe enquanto dormia? Quando ela estava tomando banho, Ana tinha escutado as empregadas sussurrando, mas não achava que valesse esse preço. Com seu sangue imaculado pelo diabo, ela era uma pessoa vil, cheia de imundície. Após ser exposta, todos sabiam sua verdadeira identidade. Mesmo se a curiosidade do príncipe fosse convincente para desencadear tudo isso, mesmo se ele não temesse o diabo, ele não precisava pagar a ela qualquer remuneração que fosse. Naquela noite, porém, ninguém veio, e ela dormiu em paz. Era a cama mais macia em que Ana já havia dormido, então ela simplesmente se deitou e logo adormeceu. No dia seguinte, quando ela abriu os olhos já era meio-dia. O almoço com pão, queijo e carnes, já havia sido servido em seu quarto. Antes, ela obviamente estava pronta para morrer. Ela tinha mesmo decidido dar a sua vida voluntariamente para expiar seus pecados. Aqueles eram seus pensamentos originais, mas depois de provar essa refeição luxuosa, Ana não conseguia mais se segurar e as lágrimas começaram a cair. Molhos e condimentos misturavam-se em sua boca, uma forte sensação de um sabor picante misturado com um sabor doce, como se saltitasse, repetidas vezes, em seu paladar. De repente, ela sentiu que o mundo estava um pouco mais brilhante, mais vivo. Ana sentia que se ela pudesse comer essa comida todos os dias, então, mesmo se demônios atacassem seu corpo, ela teria mais coragem para resistir, não é mesmo? Agora, de pé nesse jardim que lembrava um velho templo, nada comparado à sua cela do calabouço, Ana secretamente tomou uma decisão. Uma vez que a outra parte precisava dela, então, fosse usar roupas estranhas ou mesmo usar o incrível poder do diabo, ela estava disposta a tentar. Então ela repetiu a pergunta, mas desta vez, não hesitou. Vossa Alteza, para que exatamente você precisa de mim? Agora, quero que você aprenda a controlar sua própria força, tente repetidamente até que você possa invocar suas chamas e apagá-las livremente. Você quer dizer o diabo? Não, não, senhorita Ana, Roland interrompeu, esse poder é seu. A bruxa piscou com seus olhos, seus belos e grandes olhos azuis. A maioria das pessoas nesse mundo acredita no equívoco de que os poderes das bruxas pertencem ao diabo, que elas são incrivelmente e inerentemente mais, quando, de fato, eles estão errados. Roland inclinou seu corpo e encontrou os olhos de Ana no mesmo nível e altura dos seus, mas você já percebeu isso, não é? Roland lembrou-se da risada de Ana no calabouço. Uma pessoa que se sentisse mal teria rido com tal escárnio próprio? Eu não usei meu poder para machucar ninguém, Sana murmurou, exceto aquele saqueador. Autodefesa não é um pecado, você fez a coisa certa. As pessoas a temem porque elas não entendem você. Elas só sabem que com o treinamento certo,
Bruxas podem se tornar fortes guerreiras, mas elas não sabem como se tornar uma bruxa. Um poder desconhecido é sempre assustador. Você não tem medo. Ana disse. Porque sei que seu poder pertence a você, Roland riu, mas se aquele saqueador tivesse essa força tão incrível, eu não estaria calmo assim diante dele. Bem, vamos começar.